Todo mundo neste mundo venera um tigre branco. Como sou o produto final de experimentos humanos e a última esperança da humanidade neste mundo de feras gigantes, não só carrego o DNA do Godzilla, o rei dos monstros, como também tenho genes de incontáveis titãs antigos fundidos no meu corpo. Então, todo dia milhares de pessoas são designadas para cuidar da minha pelagem e mais de 100 quilos de carne são trazidos para me alimentar. Mas ultimamente notei que algo está crescendo dentro de mim. Toda a energia que absorvo das minhas refeições é drenada por essa coisa. O pior é que, embora eu uive e proteste todo santo dia, a equipe de pesquisa nunca considerou que eu possa estar com fome. O único que me ajudou foi o Henry. Ele só apareceu algumas vezes, mas o soro vermelho que ele trazia me mantinha de pé por dias. Mas o Henry sumiu de novo, e quando tento me comunicar com meu tratador, o Owen, eles simplesmente não me entendem. Estou ficando maluco de fome. Sendo justo, a culpa não é do Owen. Pela visão dele, me dar 1/10 do meu peso corporal por dia deveria ser mais que suficiente. No mínimo, deveria me deixar meio cheio, então nem passa pela cabeça dele. Ele prefere achar que tem outra coisa afetando meu humor. E agora, com meus olhos brilhando em vermelho de tanta fome, eu finalmente perco a paciência. Com um rugido que faz o céu tremer, eu salto e passo por aquela cerca patética com facilidade, encenando mais uma grande fuga. Atenção, atenção, o tigre branco escapou, o tigre branco escapou. Alarmes vermelhos disparam por toda a instalação, mas todos no centro de controle parecem bem calmos. Laurie, o cara de óculos, toma seu café sem pressa nenhuma e se vira para o Whitey. Quer apostar quanto tempo o tigre branco fica solto dessa vez? Eu aposto 1 hora, eu digo 30 minutos. E honestamente não dá pra culpá-los por estarem tão relaxados. O tigre branco é, sem dúvida, o animal mais inteligente e dócil que já encontraram. Mesmo quando não estou me sentindo bem, eu solto um rugido educado pra chamar a atenção deles. Depois me deito pensativo e deixo que façam os exames. Compare isso com os dinossauros carnívoros. Até o Triceratops, que é relativamente gentil, nem sempre coopera com a equipe. E com corpos daquele tamanho, um movimento descuidado é o suficiente para mandar alguém pelos ares. Perto deles, minha natureza calma e quieta me faz parecer até amigável. O que todo mundo está fazendo? Uma voz ríspida corta o silêncio da sala. Os dois homens que conversavam sentam-se na hora e fingem que nada aconteceu, como alunos quase pegos fazendo bagunça na aula. Os outros funcionários que estavam fazendo suas coisas largam os celulares e aparelhos assim que ouvem a voz do chefe, mudando de relaxados para sérios num instante, com os olhos fixos nos monitores como se estivessem trabalhando duro. Claire observa tudo sem dizer uma palavra. Como alguém que já esteve lá, ela entende perfeitamente o impulso. E sim, ela sabe muito bem o quão obediente e gentil o tigre branco é. Essa fuguinha não é nada demais, mas as aparências precisam ser mantidas. O tigre branco tem um rastreador GPS instalado. Puxem agora e descubram para onde ele está indo. Entendido, tem algo errado. Laurie, de olhos atentos, joga os dados do sinal na tela principal e congela no momento em que vê a trilha de movimento. Cada pessoa que olha para a tela fica de queixo caído. Estou vendo isso direito? Não. Eu também estou vendo. Aqui também. Que diabos? Ninguém pode culpar o Laurie por xingar agora, porque na tela, um ponto vermelho atravessa o mapa a 100 km/h. Mais insano ainda, esse ponto está rasgando uma floresta densa em uma linha perfeitamente reta. Claire vê a anomalia também, mas sua compostura como gerente de operações se mantém firme. Ela começa a dar ordens. Puxem todas as câmeras de vigilância ao longo dessa rota. Quero uma imagem ao vivo do que o tigre branco está fazendo agora. Além disso, alertem todo o pessoal no caminho dele e evacuem imediatamente. Usem sinais eletrônicos para afastar os dinossauros daquela rota. Não podemos deixar que eles se encontrem. Enquanto as ordens firmes da Claire saem uma a uma, o salão tenso se enche novamente com o barulho rápido dos teclados. Um som que eles normalmente odeiam, mas que agora parece estranhamente reconfortante. Onde está o Dr. Wu? Preciso falar com ele. Claire se vira para sua assistente. Ela não sabe muito sobre o tigre branco, apenas que é o mais novo híbrido de fusão genética que saiu do laboratório. Até o Owen provavelmente sabe mais do que ela. Ela é a gerente de operações, não a chefe de manejo animal. Ela sabe falar sobre essas criaturas, mas não é nenhuma especialista. O Dr. Wu recebeu uma ligação e partiu para Chicago. Ele não volta por cerca de 1 mês. Droga. A notícia atinge Claire em cheio. Sua expressão escurece. Ela bate a mão na mesa de frustração e sua mente vai direto para xingar a equipe de construção por demorar tanto com o muro. Após minha primeira fuga, a equipe reconheceu que minha habilidade de salto era um pouco além do que esperavam, e decidiram construir um muro de contenção de 10 metros para segurar um tigre de quase 5 metros. E considerando minha taxa de crescimento, isso era só a fase 1. A fase 2 pede um muro de 15 metros. 4 meses depois, o muro está com uns 8 metros. Os trabalhadores batem o ponto exatamente na marca das 8 horas todo santo dia, e não há nada que ela possa fazer. Se fosse uma equipe do Oriente, teriam terminado em 2 meses. Notifiquem a equipe de controle, enviem um esquadrão de resgate totalmente equipado, tragam ele de volta. Já fizemos isso antes, lembram? É só mais uma rotina. Claire diz as palavras enquanto ela mesma duvida um pouco. Trazer um tigre rei de 300 quilos e domar um monstro de 3 toneladas são coisas completamente diferentes. Mas por enquanto, tudo o que ela pode fazer é esperar que a equipe dê conta, e que o tigre branco ainda seja o mesmo gigante gentil de antes. Só de pensar nisso, Claire sente uma dor de cabeça. Quem, afinal, está qualificado para lidar com isso? Chamem nosso melhor tratador e perguntem como exatamente ele tem cuidado do nosso animal premiado. Não precisa chamar, já estou aqui. Ou entra com Davis como se fosse o dono do lugar. O segurança de terno preto que tenta impedi-los dá uma olhada no homem de cabeça raspada e ombros largos que o supera em altura e recua sem dizer nada. Claire, no entanto, não recua. Com uma fúria mal contida no rosto, ela dá um passo à frente. Eu gostaria de saber exatamente como nosso tratador estrela tem cuidado do nosso animal premiado. Owen a encara com um monte de reclamações próprias. Bem, eu adoraria saber que tipo de tigre cresce até 5 metros de comprimento e ainda ganha o título de gigante do Extremo Oriente.
E você sabia que ele pulou 8 metros bem na minha frente? Se não fosse pela natureza gentil dele e o total desinteresse por humanos, garanto que ninguém naquele local teria sobrevivido. Claire sabe que está errada, mas ela também é uma vítima nisso tudo. Ela não faz ideia de quais genes o Dr. Wu fundiu. Essa é uma pergunta para o Dr. Wu, não para mim. Então onde está o Dr. Wu? Owen, que antes tinha uma boa impressão daquele cientista amigável, agora acha que o homem é completamente maluco, disposto a jogar qualquer gene na mistura sem pensar duas vezes. Certo, senhoras e senhores, temos a imagem da câmera. Venham dar uma olhada. A voz do Laurie quebra o impasse, e ambos os lados aproveitam a brecha para recuar. Todos os olhos se voltam para o telão. Através das câmeras montadas nas árvores, a filmagem revela um corredor enorme rasgado direto pela floresta, uma visão que faz o estômago embrulhar. Árvores poderosas que antes cresciam densas e entrelaçadas, agora estão deslocadas e destruídas, seus troncos lascados e irregulares, lascas de madeira espalhadas por toda parte, como se um trator imparável tivesse passado por cima. Troncos estilhaçados jazem espalhados pelo chão em todas as direções, suas copas antes exuberantes agora uma bagunça emaranhada. O silêncio da floresta natural se foi, substituído por uma paisagem de caos e ruína. A terra está revolvida e revirada, espalhada com pedras de todos os tamanhos, o ar paira pesado com o cheiro cru de madeira quebrada e solo recém-rasgado. Ele fez tudo isso? Owen mal consegue acreditar. Em todo o tempo com o tigre branco, ele o viu desviar gentilmente até da menor muda, como se ferir qualquer vida jovem fosse um pecado. Nada como esse destroço cego e desenfreado. Eu acredito que sim. Claire pressiona as duas mãos levemente sobre os lábios, suprimindo um suspiro crescente. Ela quase acha que parece um braquiossauro quando enlouquece por aqui. Olhem aquele ali. Com as palavras de Davis, todos os três desviam o olhar para uma árvore caída na lateral da tela. Com base nos destroços no local, aquele gigante caído tinha um tronco de pelo menos meio metro de largura. Mas a direção em que caiu sugere que algo enorme bateu nele com força bruta. Simplesmente não parece algo que uma forma de vida baseada em carbono poderia fazer. E conforme a câmera gira, a visão sai da floresta e vai para a pastagem aberta. Todos encaram o que está lá e ofegam em uníssono. Meu Deus. Agora cada centímetro do meu corpo está gritando de desconforto. A sensação é como 1000 insetos minúsculos rastejando selvagens sob minha pele. Da pele aos músculos e ossos não sobrou uma parte em paz. Meus músculos doem como se eu tivesse acabado de fazer um treino insano, pesados como se estivessem cheios de chumbo. Cada movimento exige um esforço enorme, mas completamente em desacordo com a velocidade de cortar o vento com que estou correndo agora. E quanto mais rápido corro, mais sinto algo desbloquear dentro de mim, como alguém que nunca pôde correr. Dando seus primeiros passos e abraçando tudo o que sempre deveria ser seu. Mais do que o formigamento entorpecente que se espalha pelo meu corpo todo, o que sinto mais claramente é meu próprio esqueleto rangendo, como se pudesse se partir a qualquer segundo. E esse é o tipo de dor que corta direto na alma. Enquanto isso, bem dentro do meu estômago, aquele estranho núcleo de cristal está pulsando como um louco, batendo ainda mais rápido que meu próprio coração. Daquele lugar, sinto uma fome que grita por cada célula do meu corpo. Preciso comer agora. Desde que o Henry apareceu pela primeira vez e olhando para o tamanho que cresci, já saquei que também sou um híbrido de fusão genética. Só não faço ideia do que tem no meu projeto genético. Esses sintomas estranhos devem estar vindo de quaisquer genes desconhecidos que foram fundidos em mim. Desde que comecei a interagir com o Owen, meu corpo continuou crescendo no mesmo ritmo implacável, a ponto de que até os mais próximos de mim talvez não me reconheçam mais. E além disso, descobri que aparentemente posso fazer o que o Indominus Rex faz, ativar visão térmica e camuflagem óptica. Até notei que minhas listras podem brilhar sob comando. O que eu sou, um vagalume. Mas nada disso importa agora. O que importa é que estou prestes a perder a cabeça de fome. Através da minha visão térmica, avisto uma massa de corpos grandes irradiando calor ao sul, claramente dinossauros. Já não me importo com o tamanho deles ou quantos são. Agora tudo o que quero é derrubar um e comer, finalmente me forçando ao limite da minha velocidade controlada. Em não mais que 3 ou 4 minutos, irrompo na savana aberta. Os maiores dons de um felino são a furtividade e o poder explosivo. Aqueles caninos alongados inigualáveis e a força de mordida que esmaga ossos o tornam o caçador mais aterrorizante de toda a natureza. No momento em que avanço, dou de cara com o Triceratops mais próximo, aproximadamente 3 metros de altura, 7 a 8 metros de comprimento, coroado com aquele enorme folho blindado. 2 chifres enormes na testa e um chifre menor no nariz. Um tanque blindado ambulante. O Triceratops se assusta com minha aparição repentina, mas rapidamente recupera a compostura. 10 toneladas de peso corporal e uma estrutura colossal lhe dão toda a confiança de que precisa. De onde ele está, provavelmente não pareço maior que um Triceratops juvenil. Então ele solta um rosnado baixo de aviso, abaixa a cabeça e balança aqueles chifres afiados diretamente em mim, tentando me intimidar para recuar. E como sempre, o perfil naturalmente baixo de um tigre é fácil demais de subestimar, especialmente para dinossauros que nunca viram um. Encarando um Triceratops que claramente não me leva a sério, não tenho intenção nenhuma de desviar ou recuar, nem me dou ao trabalho de rugir. Eu simplesmente salto e avanço. O Triceratops instintivamente abaixa a cabeça, levantando seu enorme folho, um movimento que o faz parecer mais imponente, o suficiente para assustar a maioria dos predadores. Mas ele só me entrega a abertura perfeita. Giro meu corpo em velocidade máxima no ar, algo que treinei só por diversão durante meu tempo livre. Então é sem esforço. O que começou como um bote reto vira um golpe diagonal afiado, e aterriço com força no flanco do Triceratops. No instante em que aterriço, já estou me movendo, cada membro coordenado na forma felina perfeita. Empurro o chão no momento em que toco nele, e o que era um impasse cara a cara vira eu batendo na lateral do pescoço do Triceratops.
Quando ele tenta virar e me encarar, já estou em cima dele. Aquela cabeça abaixada deixou seu pescoço superior totalmente exposto e eu mordo com força. O Triceratops se sacode com a dor e tenta recuar, angulando seu folho para proteger aquele pescoço vulnerável de novo. Mas já é tarde demais. Tenho o pescoço dele travado nas minhas mandíbulas, minhas duas patas enormes trabalhando em conjunto, a pata esquerda empurrando com força a cabeça enquanto ele tenta recuar, a pata direita ancorada firmemente contra o corpo dele, então mais de 5 toneladas de força de mordida explodem no abate, o suficiente para triturar uma placa de aço, quanto mais a parte mais vulnerável de qualquer animal, a garganta. Com a garganta esmagada, o Triceratops perde toda a força, seus olhos bem abertos congelados em descrença no momento exato da morte. A luta toda dura menos de 1 minuto. Fiz rápido e limpo. Não sou sádico, só precisava comer. No momento em que o Triceratops cai, todo dinossauro por perto foge o mais longe possível, colocando a maior distância que podem entre eles e esse predador banhado em sangue no meio deles. E fico feliz em ser deixado em paz. Começo a trabalhar sem perder um segundo, porque estou quase morrendo de fome. E não há tempo para cerimônia. Vou direto para uma perna primeiro. Pessoal, vamos ser claros. Nosso alvo dessa vez não é o tigrinho de 4 meses atrás. Estamos lidando com um titã genuíno, um monstro pré-histórico. Preciso de cada um de vocês a 200%. Hamada checa sua arma enquanto fala, lembrando sua equipe de quão séria e perigosa é essa missão. Sim, senhor. Todos serviram juntos na mesma unidade mercenária uma vez, e ele não tem intenção de perder ninguém em uma única operação. Armas a tiracolo e familiares na mão, o capitão sobe no veículo off-road da frente. Um comando e o comboio parte. O clima começa leve, afinal, eles lidaram com o tigre branco há apenas 4 meses, e foi fácil de controlar naquela época, completamente obediente. Esperamos que corra tudo bem desta vez também. Sim, sempre tão bem comportado, nos meus intervalos eu vou vê-lo correr lá fora só por diversão. Relaxa, é só um tigre, 4 meses, o quanto ele poderia ter crescido, esses soldados durões não sabem nada sobre experimentos genéticos. Mas todos sabem de uma verdade. Cada criatura neste lugar é um monstro, até aquela que parece um tigre perfeitamente normal. Eles chegam à área marcada pelo sinal de GPS. Os veículos param suavemente. Portas abrem uma a uma. Eles saem, botas batendo no chão irregular, ajustam o equipamento, apertam as alças das mochilas e olham para a floresta inquieta à frente, ainda calma, ainda fácil. Hamada faz um gesto rápido, prontos. Ele lidera o caminho e o resto vem atrás, avançando a pé. Seus passos soam estranhamente altos na floresta morta e silenciosa, como se não houvesse mais nada vivo por perto. Que diabos? O corredor enorme rasgado pelas árvores por pura força bruta atinge todos eles como um soco no estômago. Parece que um tanque pesado passou por aqui. Garanto que ele estava com muita pressa. Hamada ignora a tentativa de humor. Ele se agacha e pega um punhado de terra. Apenas esfregar entre os dedos lhe diz tudo. A umidade, a densidade, o frescor. Fresco e compactado, ele tem que trabalhar os dedos só para quebrar os pedregulhos. Só isso já diz quanta força passou por aqui. As pegadas são frescas. Ele está logo à frente. Todos chequem o equipamento mais uma vez. Vamos nessa. Eles avançam em formação de cobertura alternada até chegarem à borda onde a floresta se abre para a pastagem. No momento em que rompem a linha das árvores, a tensão sai de cada peito de uma vez. Bem, o que dizer? O grande felino mais bem comportado do parque realmente faz jus ao título. Lá, ao lado da carcaça do Triceratops, jaz uma criatura quase da altura de um andar no ombro, dormindo pacificamente, seu pelo branco subindo e descendo a cada respiração como uma montanha viva. De volta ao centro de controle, todos respiram aliviados com a cena pacífica. Bom, apenas um Triceratops, ainda dentro dos limites aceitáveis. Mas quanto pesa um Triceratops mesmo? Owen, de olhos atentos, nota a coisa que ninguém mais nota. Sua atenção não está no grande felino dormindo. Está em quão estranhamente limpa a área ao redor está. Nenhum dinossauro à vista. E aquele esqueleto de Triceratops limpo demais para ser confortável. Um Triceratops adulto tem de 3 a 4 metros de altura, 6 a 8 metros de comprimento e pesa entre 8 e 10 toneladas. Então, quanta carne ele pode fornecer? Ele ouve trechos dos pesquisadores por perto e percebe que todos ali são entusiastas de dinossauros, ele mesmo incluído, o que significa que todos estão ansiosos para mostrar o que sabem. Mas agora, a única pergunta real do Owen é sobre o tigre branco dormindo lá fora. Quanto ele comeu? O DNA de Triceratops que obtivemos não era totalmente puro. Suplementamos com um pouco de DNA bovino. Então o conteúdo de carne chega a cerca de 60 a 70% do seu peso corporal total. Então aquele animal lá fora poderia render quase 5 toneladas de carne. Correto? Teoricamente, sim. Owen começa a chutar o equipamento ao lado dele de frustração. Claire o encara como se ele tivesse enlouquecido. Ele tem ideia de quão caro é aquele equipamento? E por que comer mais é um problema? Da última vez que ela e Owen revisaram os dados físicos do tigre branco, ele pesava 2,7 toneladas e tinha 2 metros de altura. Agora ele está chegando a 3 metros. Com a análise útil de Davis, Claire começa a entender o quão sério isso é. Ele consumiu o dobro do seu próprio peso corporal em comida. Ele comeu, digeriu e seu corpo realmente cresceu. Alguma dessas coisas é possível? Se o Henry ainda estivesse aqui, ele provavelmente poderia inventar uma razão para tudo isso. Para encobrir o que ele construiu em mim, Henry já tinha catalogado milhares de espécies, as melhores em cada categoria em todo o mundo natural. Mas o Dr. Wu não está aqui agora. Não podemos pegar um mapa genético com ele, mas olhando a situação, ele estava simplesmente com fome. Assim que estiver cheio, ele deve voltar por conta própria. Claire dispensa. É só um Triceratops.
Raro dentro do recinto, claro, mas dificilmente insubstituível. Equipe de controle. Tragam o tigre branco de volta. Agora. Entendido. A equipe de controle começa a avançar lentamente, espalhando-se para formar um cerco amplo ao meu redor. Mas Hamada, liderando à frente, nota algo. As marcas roxas naquela montanha branca de pelo parecem estar brilhando, e o brilho está acelerando. Ele afasta o pensamento, contenham-no primeiro, façam perguntas depois. Afinal, pode ser apenas DNA de vagalume, certo? Mas no momento em que ele levanta a arma de tranquilizante para disparar, as marcas naquela montanha branca de repente brilham intensamente, como uma bomba prestes a explodir. Todos recuem. Ao grito de Hamada, cada pessoa pula para trás por puro instinto. E no mesmo instante, a luz irradiando do meu corpo atinge seu pico, e com um estrondo trovejante, ela é liberada. Uma onda de choque massiva. Essa onda, aparentemente inofensiva, expande-se a partir de mim como centro, cobrindo toda a ilha. Por onde passa, qualquer equipamento elétrico entra em curto instantaneamente. O que está acontecendo? Que loucura é essa? O veículo simplesmente morreu e meu celular também ficou preto. Na central de controle, todas as telas apagam num piscar de olhos, mas felizmente, o sistema de energia reserva entra em ação e algumas imagens voltam a piscar no monitor principal. Mantenham a calma, pessoal, é só um problema elétrico, vamos resolver isso logo, a energia reserva já está funcionando. Observo a equipe se atrapalhar e a expressão da Claire ficar mais tensa a cada segundo. Owen vai dizer algo, mas Davis segura seu braço e lhe lança um olhar. Owen o segue para fora sem dizer uma palavra. O que você está fazendo? Owen observa Davis se mover com uma urgência incomum e não entende nada. Mas anos de convivência dizem que isso vai dar em algo grande. Você não entende? Lá dentro só teremos as respostas que eles querem nos dar. O único jeito de achar as respostas reais é indo procurar por conta própria. O que exatamente você está planejando? Algo em que somos realmente bons? Owen vê a sobrancelha dele levantar e sorrir. Então vamos nessa. No exato momento em que a onda de choque detona numa estrutura enorme no lado nordeste da ilha, os olhos de um dinossauro estranho, flutuando num tanque de cultivo, tremem, quase imperceptivelmente. Hamada martela o botão do seu bastão de choque, torcendo desesperadamente para que seja só um erro, mas não recebe nada de volta. Aquele silêncio mortal destrói o último pingo de coragem que lhe resta, porque agora ele está encharcado de suor frio, as roupas grudadas na pele, aquela sensação úmida e gelada dando náuseas, enquanto o calor vem lá da frente. O corpo de Hamada não para de tremer. Seus olhos travam na cabeça enorme que o encara lá de cima. Sem dúvida. Aquele maxilar maciço poderia engolir todo o seu tronco de uma vez. Só a cabeça tem mais de 1 metro de largura. Espera, o relatório não dizia pouco mais de 2 metros de altura? Você chama de pouco mais de 2 metros algo que quase toca o teto, quase 3 metros arredondado para baixo? Que arredondamento generoso, hein? Ele teria que pular só para alcançar o ombro da fera. Enquanto ela poderia acabar com sua vida com um simples aceno, o resto da equipe encara a criatura branca gigantesca, tentando se segurar, mas o medo transborda mesmo assim. Pupilas contraindo, gotas de suor rolando, mãos apertando as armas até os nós dos dedos ficarem brancos, parados em campo aberto diante de um tigre de quase 3 metros. Nenhum deles acha que suas pernas seriam rápidas o suficiente. E lutar de perto, até os Masai precisam de 7 ou 8 guerreiros para derrubar um único leão. E isso aqui é um tigre, um monstro de fusão genética de 3 metros. Não tem como lutar contra isso. Você se lembra de mim, né? Hamada tenta a sorte mantendo a voz amigável. Afinal, ele visitava de vez em quando e honestamente ninguém neste parque inteiro me detesta. Impressionante. Um gato branco gigante. Quem não amaria isso? Eu encaro o humano à minha frente. Sinceramente, tenho cegueira facial. Todo estrangeiro parece igual pra mim, exceto por alguns famosos que eu realmente reconheço. Rugido. Solto um rugido casual só pra mostrar que eu vi. Então me viro e sigo em direção à casa. A equipe observa a fera do tamanho de um caminhão começar a se mover, mas ela está indo direto para o cercado. A tensão sai de seus ombros. Bom, a mesma criatura obediente de antes. Capitão, o que fazemos agora? O que você acha? Voltem para os veículos e peguem o equipamento. Ele dá um peteleco na testa do cara mais próximo. Às vezes ele se pergunta o que se passa na cabeça dessa gente. Pura gelatina. Não importa o quão obediente pareça agora. Ela ainda tem tudo o que precisa para matar todos eles sem nem suar. Sem armas nas mãos. Como alguém poderia se sentir seguro? Andem logo. Na central, Claire observa o ponto vermelho piscando de volta para o cercado original e finalmente solta o ar. Certo, pessoal, situação resolvida. Parece que o tigre branco ainda é o mesmo de sempre. Ele está indo para casa. Estou captando algo incomum por aqui. E agora? Claire se vira com um suspiro. Ela sente que não dorme há dias, só um alarme atrás do outro. Ele já está voltando. O que poderia estar errado agora? Múltiplos sinais biológicos de dinossauros estão disparando alertas de ameaça. Todos estão em perigo. Pela direção dos alertas, o caminho deles vai cruzar com a rota do tigre branco. E as câmeras? Estou tentando. Ah, droga. Depois de martelar o teclado por 1 minuto inteiro, nada aparece. Estática e dados corrompidos inundam a tela enquanto Laurie bate no teclado uma última vez, frustrada. Aquele pulso estranho de antes. Ele fritou todas as câmeras da área. Avisem a equipe de controle. Alerta máximo. Se encontrarem algo incomum, contenham imediatamente. Nas profundezas da floresta densa, um tigre branco maciço passeia sem se preocupar com nada. 2 veículos off-road seguem logo atrás, parecendo menos uma equipe de resgate e mais uma escolta real. Ouvindo a mensagem da central, o capitão olha pra mim, grande o suficiente para eu apoiar a cabeça no teto do carro, e conclui que o pessoal lá atrás está preocupado à toa.
Quem no mundo vai mexer com um tigre desse tamanho? Honestamente, ele acha que até um Tiranossauro Rex pensaria 2 vezes. A musculatura das minhas pernas sozinha já é um espetáculo, e eu não presto atenção nenhuma nos humanos atrás de mim. Estou ocupado checando meu próprio corpo. Depois daquela refeição, o núcleo de cristal estranho dentro de mim parece mais responsivo, como se estivesse alimentado e se acomodando. Quanto àquela onda de choque que aparentemente soltei enquanto dormia, tenho uma vaga lembrança. Mas parece tão insignificante quanto um espirro. Que efeito teve? Não faço ideia. Agora só quero voltar para minha toca e dormir. Quanto aos humanos, eu realmente não poderia me importar menos. Era só um Triceratops. Vi um rebanho inteiro deles lá no campo. Um tigre como eu é claramente um híbrido. E no mínimo deveria estar no nível do Indominus Rex, certo? E com toda a boa vontade que mostrei, somada ao meu valor para este lugar, certamente valho mais que um Triceratops? Reassegurado pela minha própria lógica, sinto-me ainda mais intocável. Contanto que eu não machuque nenhum humano, posso fazer o que quiser neste parque. Então eu paro. Encaro as árvores enormes que derrubei no caminho. Acho que meu cotovelo raspou nelas quando eu estava correndo. Levanto meu braço contra a cobertura e... eu cresci de novo, não foi? Olho para minha pata branca e roxa, depois para o off-road ao lado. Minha pata é mais larga que o capô do veículo. Se vou continuar crescendo, ninguém sabe. Tenho pouco mais de 1 ano, e tigres só atingem a maturidade total aos 3 ou 4. Lá vem de novo. Acho uma árvore resistente por perto, inclino-me de lado e começo a esfregar minhas costas, especificamente a área da escápula contra a casca. Ah, isso é bom. Desde que terminei de comer, a coceira nos meus ombros só piora. E não é uma coceira na superfície, vem debaixo da pele, perfurando direto até o osso. Não faço ideia do que está causando isso. Será que estou criando asas? A aerodinâmica básica ainda se aplica, sabe? As pessoas sempre dizem que um tigre com asas é a combinação suprema, mas a realidade é que a estrutura atual de um tigre já é dominante na natureza. Adicione asas a isso e o consumo diário de comida seria astronômico. Pássaros sacrificam tudo para voar. Eles reduziram seus corpos de forma tão agressiva que seus tratos digestivos nem conseguem reter resíduos. O que entra, sai direto. Então, asas, para uma criatura como eu agora, seriam apenas decoração. E honestamente, talvez eu nem conseguisse voar. A última coisa que quero é ser um frango de terra glorificado. Mas o pessoal atrás de mim, vendo o tigre gigante se coçar contra uma árvore de quase 1 metro de diâmetro, com a casca rachando e gemendo sob a pressão, encara a fenda no tronco em descrença. Aquela rachadura é real? Finalmente o formigamento nas minhas costas desaparece e eu deixo a pobre árvore em paz. A procissão estranha, um tigre e muitos humanos seguem em frente. Mas algo parece errado, muito errado. Por que estou captando um sinal térmico à minha direita? E por que ele está se aproximando rápido? Em instantes, o sinal está a menos de 500 metros, viro a cabeça e travo os olhos na direção de onde vem. Corpo baixo, cada membro tenso. Ramada percebe minha mudança e para os veículos. Cada sinal que estou emitindo diz que algo por perto é capaz de me ameaçar. Capitão, preparem-se para o combate. Peguem qualquer equipamento que ainda funcione. Ele equipa a equipe, forma uma linha de combate e coloca o grupo o mais perto possível dos meus flancos e retaguarda. Eles ouvem minha respiração lenta e constante à frente. Mas mesmo no ritmo mais lento, ainda é o ronco de um gigante antigo, profundo e constante como um motor de moto em ponto morto. Bum. O inimigo se aproxima. Passos pesados começam a ser ouvidos e cada coração dispara na garganta. Crash. Uma árvore pequena tomba e o inimigo aparece. Seja eu, pronto pro bote, ou os humanos ao meu lado, ou até a equipe assistindo pelas câmeras na central, todos ficam de queixo caído, sem conseguir respirar. Porque a criatura diante deles é profundamente, perturbadoramente errada. Um dinossauro com porte de Baryonyx está à vista, seus membros dianteiros longos o suficiente para tocar o chão, espinhos irregulares subindo pelos cotovelos e costas, e uma cauda eriçada com ferrões como um escorpião enorme. Cada detalhe grita perigo. Sua pele é um cinza azulado manchado e o focinho é mais curto e arredondado que o de um dinossauro comum. Algumas pessoas sentem, por razões que não conseguem explicar, que sua cabeça parece desconfortavelmente com a de um humano. Ele me avista no grupo, pronto para o combate, e algo parece clicar. Ele se inclina para frente como se tivesse encontrado o que procurava e solta um rugido. Eu rujo de volta, ofendido. Sou preguiçoso, não gosto de lutar, mas isso não significa que tenho medo. Na verdade, vendo essa coisa me desafiar, sinto o fogo que achei que tinha esfriado começar a queimar de novo. Pesquisem no banco de dados, quero saber que dinossauro é esse e de onde veio. Claire dispara a ordem, sua equipe se move. Achamos o culpado, claramente um carnívoro. E aquela aparência horrível diz tudo. Nada de bom vem nesse pacote. Mas seja o que for, claramente não é um animal desenvolvido naturalmente. Quase certamente outro híbrido de fusão genética. E quem está por trás disso? Sem dúvida, Henry de novo. Claire já viu híbridos de fusão genética antes. Seja o Indominus Rex mantido trancado ou o sempre gentil tigre branco, os dois não poderiam ser mais diferentes em temperamento, mas pelo menos ambos parecem apresentáveis. E eu, com minha pelagem branca e roxa, sou simplesmente adorável, se ela for honesta. Mas essa coisa, parece que alguém enfiou um escorpião gigante e um terópode de médio porte num corpo só. Aquela boca curta, aqueles olhos estranhos, a vaga sugestão de um rosto humano, é o vale da estranheza em pessoa. Só de pensar nisso, a pele de Claire se arrepia. Enviem o Esquadrão 2 para dar suporte imediatamente. Eles estão autorizados a usar armas letais. Ela hesita na pergunta. Ela realmente não tem certeza. Não sabe se esse híbrido é considerado um ativo valioso. Ninguém a informou sobre isso quando assumiu o cargo. Ninguém mencionou que o parque tinha tantas variantes, então ela não pode garantir nada. Essa coisa é um ativo protegido ou não. Autorizem as armas, mas, sob nenhuma circunstância, alguém deve matá-lo, a menos que seja absolutamente necessário.
Claire está dividida. O peso de sua responsabilidade como gerente e o valor das vidas humanas comuns a puxam de ambos os lados, e nenhuma escolha é fácil. No fim, ela só pode esperar que ele seja tão cooperativo quanto eu. Enquanto todos debatem sobre o convidado indesejado, a luta já começou, enfrentando essa criatura grotesca. Estou em alerta total, cada sentido no máximo. Tento me comunicar primeiro. E se eu compartilhar um pouco do seu DNA? Como o Indominus Rex e os Velociraptors, se há um jeito de evitar a luta, vamos evitar. Mas no momento em que faço um som, aquela coisa que parecia quase composta, imediatamente grita e avança. Ele começou isso. O que eu deveria fazer? Enfrentar de frente. Não gosto de lutar, mas com certeza não recuo. 2 titãs colidem em velocidade máxima. No instante do impacto, uma rajada violenta corta o ar, espalhando poeira e detritos em todas as direções, tornando quase impossível enxergar. Após a primeira troca, sinto imediatamente que sua força é muito inferior à minha, e me afasto para resetar. Também noto que, embora tenhamos quase a mesma altura no ombro, seu pescoço longo e arqueado faz sua cabeça pairar acima da minha. A altura não significa nada. Quando o Scorpio Rex avança de novo, fico nas patas traseiras e libero a maior arma de um tigre, o combo de patas de tigre. Em pé, minha estrutura passa dos 5 metros. Pareço uma força da natureza, tenho que mirar minhas patas levemente para baixo só para alcançar sua cabeça. Mais de 20 toneladas de força de impacto, esquerda, direita, e a criatura fica completamente desorientada, cambaleando a cada golpe. Mas conforme os golpes se acumulam, noto algo errado. Não importa quantas vezes eu golpeie, ele voa longe com a força, tudo bem, mas não parece estar sofrendo dano real. Quão durável é essa coisa? Enquanto os 2 gigantes se chocam, os humanos observam e se espalham, vendo a batalha entre dragão e tigre, e todos estão surpreendentemente relaxados porque a vantagem é claramente minha. Do ponto de vista humano, parece que aquele dinossauro estranho está praticamente oferecendo a cabeça para ser esmurrada. Depois de dezenas de golpes sem sinal de quebra, canso disso e mudo a tática, batendo ambas as patas com força naqueles braços longos e finos, depois abrindo bem a boca e cravando na garganta dele. Ele levou mais golpes do que posso contar, e talvez finalmente tenha aprendido algo, porque agora quando o Scorpio Rex ataca, ele abaixa a cabeça com força em cada investida, até começando a mudar para uma corrida de 4 membros. Para mim, isso se resolve com uma leve inclinada, e tudo o que ele faz é me oferecer seu pescoço superior exposto bem na altura da mandíbula, e posso ver claramente todos aqueles ferrões voltados para trás cobrindo seu corpo. Nada de bom vem com espinhos assim. Então, em vez de ir para uma trava total na garganta, pego metade da pegada. Mesmo assim, pressão suficiente para restringir sua respiração, e ele é meu. No momento em que travo no pescoço, jogo todo o meu peso para frente e prendo o Scorpio Rex no chão. E isso só é possível por causa do que me tornei. Altura no ombro acima de 2,4 metros, comprimento do corpo acima de 5 metros e peso já passando de 6 toneladas. Tanto em massa quanto em comprimento, superei muito esse monstro de 3,5 metros de altura e 8 de comprimento. E o que o torna ainda mais aterrorizante, embora eu tenha crescido muito além do que um felino deveria ser, mantive cada gota de agilidade felina, como demonstrado durante a caçada ao Triceratops mais cedo. Numa floresta cheia de obstáculos, o Scorpio Rex, quaisquer que fossem seus planos de mostrar velocidade, sempre acabaria levando a pior. Mas assim que prendo sua garganta, pronto para segurar até ele parar de respirar, ouço o som de algo cortando o ar perto da minha orelha e salto para trás por instinto. Não paro para pensar se poderia me machucar. Já tenho a vantagem e posso vencer isso na força bruta. Por que correr riscos desnecessários? Jogue seguro e vença limpo. E porque me movi quando me movi, desviei por pouco, muito pouco, do que teria sido um golpe arrepiante pelas costas. Quase sinto meu pelo raspar contra o que quer que fosse aquilo. Me estabilizo e fixo o olhar no Scorpio Rex enquanto ele luta para ficar de pé. E agora vejo o que acabou de tentar me atingir, uma cauda eriçada com ferrões de escorpião, tensa e pronta para atacar de novo. E só de olhar, dá pra ver que está carregada de veneno. E está, uma única picada é suficiente para matar um brachiosauro. O Scorpio Rex se levanta e encara o inimigo que o colocou no chão sem nem suar. Se não tivesse balançado aquela cauda no momento crítico, teria acabado ali. A criatura que antes se acreditava imbatível agora recua com medo. Observando-o recuar, assumo que está com medo e se preparando para ir embora. Mas até que esteja completamente fora da minha vista, mantenho cada músculo tenso. Não tenho desejo de ir atrás e lutar até a morte. Qual o sentido? Estou aqui para viver como um animal protegido premiado, não para jogar minha vida fora numa briga inútil. É isso aí. Apenas recue e me deixe em paz. Rujo isso, independentemente de ele entender uma palavra. Para mim, é o mesmo que provocar depois de uma briga de rua antes de ir embora. Mas assim que o Scorpio Rex parece pronto para recuar, os humanos armados por perto parecem ganhar uma onda de confiança e começam a se aproximar silenciosamente. Observo tudo bem ao lado deles, cristalino, e um deles já levantou um lançador de captura pronto para disparar uma rede. Essa gente está falando sério? Só porque eu posso vencê-lo não significa que eles podem. E olhem para seus bastões de choque, todos mortos. O que eles acham que é isso? Uma condução de gado? E alguém pegou um laço. Conforme esses humanos chegam mais perto, quase dentro do alcance ideal de suas armas, algo dispara o Scorpio Rex. Talvez meu rugido tenha o afetado, ou talvez o avanço dos humanos tenha desencadeado algo, porque ele ruge de novo e avança. Qualquer pensamento que eu tivesse de deixar isso passar se dissolve em pura irritação. Eu te dei uma saída, e é assim que você me retribui? Avanço sobre 4 membros prontos e parto direto para o ataque. Dessa vez, sem segurar nada. Cansei de brincar. O Scorpio Rex se inclina para frente, e cai numa investida de 4 membros usando aqueles braços longos. Não ajuda.
Pra mim, é na verdade mais lento do que quando corria em pé e nem de longe chega à minha velocidade. No momento em que colidimos, minha pata maciça joga sua cabeça direto no chão e o impulso de sua própria investida abre uma vala na terra. Sob o peso da minha força, seus membros dianteiros colapsam no chão, aqueles braços longos e finos incapazes de gerar resistência suficiente. E até suas patas traseiras lutando não conseguem empurrá-lo de volta, mas não desperdiço a abertura. No instante em que ele tomba pra frente, bato ambas as patas com força. Viro todo o seu corpo de lado e cravo minhas mandíbulas direto naquela garganta vulnerável. Crack, sem suspense. No momento em que as mandíbulas de um tigre encontram a garganta da presa, tudo já está decidido. Os humanos, que não passaram de espectadores, assistem a cena toda e sentem um calafrio, porque percebem que, sem armamento pesado suficiente, humanos nem se qualificam para pisar num campo de batalha como este. Na central, Claire me observa rugir triunfante após o golpe fatal e luta com algo internamente. Depois de pensar um pouco, ela afasta o pensamento. De onde quer que aquele dinossauro estranho tenha vindo, isso é problema do Henry. É o monstro dele. Tendo matado outro monstro, o gato branco, semelhante a uma montanha, agora descansa pacificamente em seu trono. A equipe ao redor se atrapalha em seus testes e medições, porque hoje estou num raro humor generoso e deixando que façam o que quiserem. Esta é uma oportunidade de ouro que eles não podem desperdiçar, porque por mais gentil que eu seja, quando meu lado teimoso aparece, não há quantidade de chamados que me faça cooperar. Não vou arrancar a cabeça de ninguém, mas passar minha cauda casualmente pelas pernas de alguém e fazê-los tropeçar enquanto passo é sem esforço. Às vezes eu até me faço de inocente, dou uma encostada de leve em alguém só pra ver a pessoa tropeçar e depois faço aquela cara de quem não tem a menor ideia do que aconteceu. Sou sem dúvida o animal mais inteligente e arteiro de todo este parque. Certo, os resultados dos testes chegaram. Pessoal, deem uma olhada nessas leituras recentes. A equipe já nem se surpreende mais com nada. Altura nos ombros, 2.632 milímetros. Comprimento do corpo, 5.174 milímetros. Comprimento da cauda, 2.893, e finalmente, o número que todo mundo está mais curioso para saber. Porque para um animal selvagem, o peso corporal é o fator decisivo na cadeia alimentar, se foi feito para força ou agilidade. No fim das contas, o que manda é a massa bruta. Mas ao olhar para o visor, a expressão da Claire escurece. Ela olha para mim no meio de um bocejo e diz com um toque de incerteza: "Nossa balança está quebrada?" Não, usamos 3 balanças diferentes e todas deram o mesmo resultado. Claire bate na própria testa. Ela nem sabe como escrever esse relatório. O que ela vai dizer? Que o tigre deles comeu um triceratops 3 vezes maior que ele, dobrou de peso e quase não mudou de tamanho. E chamar isso de normal? Aí tem aquele dinossauro híbrido que morreu no caminho, ainda sem rastro da origem. A única pista são os marcadores de fusão genética no corpo, quase certamente obra do Henry, talvez anterior até o Indominus Rex. Análises mais profundas revelam que cada parte farpada do corpo é coberta por um veneno potente, especialmente os espinhos da cauda. Estimativas iniciais sugerem que uma única picada basta para incapacitar um brachiosauro adulto. Felizmente, talvez graças aos instintos de combate codificados em algum lugar profundo dos meus genes, nunca toquei em um espinho e o derrubei em alta velocidade sem qualquer problema. Assim que Claire controla sua frustração, ela vê Owen e Davis surgindo do nada, me circulando e observando. Owen se vira ao chamado com uma resignação impotente no rosto. Davis lança um olhar de boa sorte para ele. Ao se aproximar de Claire, Owen sente toda a força da energia dela e se pergunta, não pela primeira vez, como achou que eles combinavam. Mas essa história complicada entre Claire e Owen fica para outra hora. Enquanto isso, enquanto recebo o carinho da equipe ao meu lado, fico estirado no chão com um olhar de pura satisfação, meu corpo inteiro virado de lado. Agora finalmente entendo por que os gatos amam ser coçados. Isso é incrível! O pelo que estava arrepiado durante a luta toda agora se solta completamente, ficando macio e suave novamente. Vendo essa bola de pelos branca, fofa e gentil, alguém se atreve a chegar perto e agarrar um punhado. Incrivelmente macio. Mas Davis, parado a uma certa distância e pensando no que ele e Owen descobriram, não consegue se aproximar para me tocar, por mais inofensivo que eu pareça agora. Olho para o homem careca e não sinto absolutamente nada em particular. Lembro que ele já fez muitos filmes, especialmente aqueles em que ele dirige. Aquela cena em que ele derruba um helicóptero com as próprias mãos, difícil de esquecer. Mas se o Owen pode aparecer aqui, a presença do Davis também não é nada demais. Nenhum dos dois está no meu caminho. Não é como se ele tivesse dirigido até o Jurassic Park, afinal. Mudo para um ângulo mais confortável e continuo deitado, saboreando cada segundo de atenção das pessoas ao meu redor. Isso sim é vida. Chicago. Henry senta com uma postura relaxada, corpo levemente reclinado, um pé sobre o joelho oposto balançando suavemente. Um sorriso fraco brinca em seu rosto, seus olhos carregam a satisfação silenciosa de um homem em paz. Ele parece saborear a quietude do momento, seus pensamentos vagando livremente. Sua mão esquerda descansa sobre a maleta preta. E agora, ele se sente absolutamente maravilhoso. O que poderia ser mais satisfatório do que realizar algo extraordinário na área que você mais ama? Uau, que visão maravilhosa, Dr. Who. Fico muito feliz que tenha conseguido vir. Aquele é Brett Wyden, chefe da empresa de genética. Bom ver você, Henry, diz o homem, estendendo a mão. Henry a aperta com um sorriso caloroso, Brett, e eles seguem direto para o centro de convenções. Já nos conhecemos antes, senhoras e senhores, mas a convite do presidente Brett, estou aqui hoje para apresentar uma proposta especial, o Plano Fúria.
Henry está no pódio com uma compostura impecável, apresentando para uma sala cheia de executivos de terno. Ele já fez isso tantas vezes que é natural. Primeiro, vamos dar uma olhada em alguns dos meus trabalhos pessoais. A tela principal ganha vida com imagens de dinossauros se alimentando e caçando. Para esse público, nada aqui é realmente surpreendente. Como líderes de grandes indústrias, eles já provaram tudo o que o Jurassic Park tem a oferecer. Impressionante certamente, mas é só isso. Comparado a um zoológico, é quase uma novidade. Nada mais. Dr. Wu, queremos ver algo mais extraordinário? Claro, guardei o melhor para o final. Ele pula direto para o fim sem demora, e conforme os arquivos e vídeos aparecem na tela, a sala gradualmente se inclina para frente. O Indominus Rex, ele carrega os genes de 14 animais diferentes, cada um levando-o ao extremo em uma área diferente. No crescimento total, projetamos uma altura de 6,7 metros, comprimento de 16,9 metros e um peso chegando a 20 toneladas. Por causa do DNA de Dinossuco, todos os seus dentes são expostos e irregulares, profundamente perturbadores de se olhar, mas totalmente justificados pelo dano que podem causar. Ele tem cerca de 74 dentes, e graças ao DNA de víbora, sua mandíbula abre a 120 graus. Os genes de Choco e Ram permitem que ele mude de cor, camuflando-se em quase qualquer ambiente com facilidade. O DNA de primata dá a ele braços muito mais capazes que um terópode comum, permitindo até locomoção com 4 membros quando necessário. Estruturas de mão que lembram as humanas dão a ele uma capacidade de preensão genuína. Mais importante, os genes de víbora permitem rastrear presas por visão térmica, enquanto regulam sua temperatura corporal, mascarando sua assinatura de calor e escondendo-o de qualquer equipamento térmico. Sua única limitação é a velocidade. Aquele corpo massivo significa que ele não é um corredor rápido, mas ainda pode atingir 50 km por hora. E graças à sua estrutura corporal única, combinada com DNA de Carnotauro e Velociraptor, suas pernas geram um poder de explosão excepcional, capaz de corridas sustentadas de longa distância. Mas nem isso é nosso objetivo final. O que realmente buscamos é algo mais cuidadoso, mais letal e mais inteligente. Com apenas um pouco mais de engenharia genética, podemos criar o assassino oculto perfeito e, o mais importante, sem necessidade de aposentadoria. Nisso, o próprio Brett brinca sobre o exército moderno arrancando risadas da sala. Claro, assim que reunimos tudo, podem ter certeza, senhoras e senhores, entregaremos muito mais do que vocês pagaram. Banhado pela primeira luz do amanhecer surgindo no leste, um tigre gigante com pelo branco como a neve ruge livremente no ar da manhã. Os raios dourados o cobrem com uma luz brilhante, fazendo sua silhueta magnífica brilhar ainda mais intensamente. Cabeça erguida, mandíbulas escancaradas. O rugido que ele solta é ensurdecedor, como se o mundo inteiro tremesse em resposta. As ondas sonoras ondulam pelo ar, fazendo pássaros próximos voarem das árvores em todas as direções. E até o Carnotauro no cercado a quilômetros de distância ruge de volta em alarme. Meus olhos âmbar profundos queimam com uma chama selvagem, e cada fio do meu pelo captura a luz e brilha. Após o rugido matinal diário, deito-me preguiçosamente no chão e começo a aproveitar o que os humanos prepararam para mim hoje. Logo após meu rugido, os portões se abrem e uma frota de pequenos veículos entra um por um, de onde emergem funcionários de jalecos e máscaras, cada um carregando uma variedade de escovas e toalhas. Tomo o meu lugar diante do meu trono e me acomodo cedo, e a equipe ao meu redor começa suas tarefas diárias. O grande tigre branco levanta lentamente sua cabeça como uma colina, relaxa cada membro e parece dizer sem palavras: estou pronto. A equipe treinada se aproxima rapidamente, escovas de cerdas macias nas mãos, seus movimentos gentis e especialistas enquanto começam a cuidar do grande tigre. As escovas passam suavemente pelo pelo espesso e branco como a neve do tigre, cada passada cuidadosa, cada movimento cheio de reverência. Claro, alguém sempre aproveita para agarrar um punhado de pelo, e dado o quão bem me servem, eu graciosamente permito. Outros membros da equipe se agacham ao lado do tigre branco, cuidando cuidadosamente do pelo ao redor do pescoço. Dedos tecem habilmente através do pelo, penteando suavemente, aterrorizados em causar o menor desconforto a esta nobre fera. Aproveito cada segundo disso, olhos semicerrados, um ronronar profundo e satisfeito saindo da minha garganta, o som rolando pelo ar como um selo de aprovação para a equipe. Quando a limpeza termina, já senti o cheiro da comida. Um caminhão enorme entra lentamente, como um tributo sendo trazido diante de um rei. Levanto-me, a equipe ao meu redor recua, eles sabem, a grande fera está prestes a comer, caminho com passos suaves e graciosos, e tomo o meu lugar ao lado do caminhão. Nem preciso que a caçamba seja levantada. Em pé, minha cabeça alcança direto a caçamba de quase 2,5 metros com facilidade. Aquela carga de 10 metros de comprimento e 4 de largura é meu prato. Para alcançar melhor, apoio o meu corpo frontal e descanso as patas em ambos os lados do caminhão, deixando marcas de garras no teto reforçado com força suficiente para deixar amassados visíveis. Música toca ao fundo, não faço ideia do que diz. Mas quem se importa? Essa é a boa vida, não é? Espio na caçamba. Carne, vamos nessa. Os sons de uma refeição voraz enchem o ar, e o caminhão inteiro range e geme sob meu peso, a cada segundo ameaçando ser o último. Mas tento manter a maior parte do meu peso nas patas traseiras. Este caminhão funciona bem pra mim, e se eu quebrá-lo, o próximo pode não ser igual. Isso seria inconveniente. Refeição terminada. Não perco tempo pensando nos restos ao redor da minha boca ou nos pedaços no meu rosto. Simplesmente volto para o meu trono no meu próprio ritmo. A equipe que recuou rapidamente se aproxima de novo. Ferramentas nas mãos, cuidando do meu pelo e limpando os restos do meu rosto. Eles até trazem um dispositivo especializado, estendendo-o na minha boca aberta para limpar entre meus dentes.
E depois disso, tudo o que preciso fazer é cair em um sono profundo e tranquilo, enquanto meus súditos terminam de limpar tudo pra mim. Isso é que é vida. Se todo dia pudesse ser assim, eu nunca pediria nada mais. Às vezes me pego pensando, talvez na minha próxima vida eu volte como um tigre. Vivendo tão bem, Davis olha pra mim dormindo, pura inveja escrita em todo o seu rosto, mas é só isso. Prazeres humanos não podem ser satisfeitos apenas ficando deitado o dia todo. Davis, alguma resposta do Jonas ainda? Owen mal terminou sua sessão com os Velociraptores antes de correr para verificar seu outro companheiro premiado. Mas um olhar para o quão relaxado estou e como a equipe está lidando com tudo, e ele não pode deixar de se sentir completamente desnecessário. Ainda assim, só por segurança, ele pede a Davis para ficar de olho em mim enquanto ele estiver fora. O parque, nunca com falta de fundos, trouxe Davis como meu consultor de segurança temporário, ainda sem resposta, embora eu tenha a sensação de que ele vai me ligar direto. Sei exatamente que tipo de relacionamento aqueles dois têm. Bem no meio da conversa fiada, o telefone do Owen vibra. Dr. Who está me ligando? Davis pensa consigo mesmo, esses dois são realmente próximos. Em sono profundo, sinto algo quente pressionando contra mim. Abro um olho e encontro N martelando minha cabeça com os dois punhos. Para mim, todo esse esforço parece nada mais que um tapinha leve. Levanto-me lentamente, como uma montanha ganhando vida. N olha para a criatura colossal, cuja coxa sozinha supera sua cabeça. Mesmo me conhecendo tão bem quanto ela conhece, ela dá um passo para trás. Dou um grunhido preguiçoso para avisar que a ouvi, então sigo em direção ao portão. N me observa caminhar obedientemente e balança a cabeça com um sorriso impotente. Pelo complexo, Henry está encarando a tela do computador, pensativo. Quando ele ouve o movimento lá fora, aperta um botão na mesa e a porta se abre. Uma criatura mais alta que um prédio de um andar entra. Para falar a verdade, desde que voltou de Chicago, Henry não tem interesse nenhum no destino de sua primeira cobaia, o Scorpius Rex, que eu matei. Ele até comemorou quando viu a filmagem, um golpe só. Aos olhos de Henry, o Scorpius Rex era tão poderoso quanto o Indominus Rex. Seus espinhos venenosos eram suficientes para arruinar o dia de qualquer oponente no primeiro contato. No entanto, de alguma forma, enfrentando a vida e a morte pela primeira vez, conseguiu um abate perfeito no primeiro encontro. Ele não só não guardou rancor, como imediatamente começou a trabalhar na expansão das instalações ao meu redor, construindo uma base de pesquisa totalmente nova. Ele até mandou instalar um portão personalizado, 5 metros de altura e 3 de largura, só para caber em mim. Mas agora, olhando para a criatura diante dele, já com mais de 4 metros de altura, Henry se pergunta silenciosamente: talvez eu devesse deixá-lo um pouco maior. Afinal, pelos padrões de crescimento de um tigre, ainda tenho menos de 2 anos. Tem muito mais para crescer. Alguém da empresa de genética virá hoje para avaliar meu progresso. Fique atento ao meu sinal quando chegarem. Não haja de forma muito inteligente ou poderosa. Empresa de genética, não apenas a maior investidora do Henry, mas a própria razão pela qual ele fez aquela viagem a Chicago. A empresa quer transformar dinossauros em armas militares, e contrataram o Dr. Who para projetar criaturas sob medida. Essa é a verdadeira razão pela qual o Indominus Rex e os Velociraptores híbridos existem. Se Henry nunca tivesse visto além do seu laboratório, ele poderia ter se contentado em entregar apenas isso, trocar suas criações por um pouco de fama e dinheiro. Mas agora, ele viu o quadro geral. Eu também vi. O nome da empresa de genética me soa familiar. Mas, a julgar pela forma como Henry os descreveu, o cara fortão do filme deve ser o homem deles. Eles sempre foram obcecados em construir armas de guerra que pudessem substituir soldados humanos. E dinossauros sempre foram sua primeira escolha. Agora parece que fui adicionado à lista. Isso é uma má notícia pra mim. A última coisa que quero é ser a máquina de guerra de alguém. Tudo o que quero é uma vida tranquila e pacífica. Então, dou um aceno firme com minha cabeça massiva. Dr. Who repete para ter certeza de que entendi. Então ele produz um frasco de líquido vermelho profundo, sua criação mais orgulhosa. Anos atrás, quando soube de uma planta rara chamada sangue azul, ele se ramificou para o desenvolvimento de soros como um projeto paralelo. Anos dando isso a mim deixaram uma coisa clara. O soro repõe a energia de um animal com facilidade e às vezes produz resultados que nem ele esperava. O dia do acerto de contas está quase chegando e, honestamente, estou ansioso por isso também. Percebo que Henry tem refinado a fórmula continuamente, porque mesmo com meu tamanho massivo atual, aquele frasco ainda cheira absolutamente incrível e ainda consegue restaurar totalmente a enorme quantidade de energia que meu corpo agora exige. O momento em que vou provar os frutos do trabalho do Henry está logo ali, enquanto nós dois estamos perdidos em nossos próprios pensamentos. Naquela noite, o chefe de segurança da empresa de genética chega, o homem obcecado em transformar dinossauros em armas de guerra. Victor Hoskins entrando na base de pesquisa. Hoskins é um homem de meia idade, corpulento, com cabelos grisalhos e uma barba bem aparada. Ele fica atrás do vidro de segurança observando o gigante branco rondar seu cercado. Graças à sua fusão genética e vantagens híbridas, o Indominus Rex cresceu para 15 metros de comprimento, tornando-se o maior carnívoro indiscutível de toda a ilha, sem contar o Mosasauro, que não é um dinossauro. Junte isso à sua infinita gama de habilidades híbridas, e você tem uma arma de guerra quase perfeita. Hoskins mal consegue conter sua satisfação. Henry mantém sua expressão neutra. A seguir, vamos verificar o outro sujeito. Hoskins acena ansiosamente. 10 minutos depois, eles se mudaram do complexo de reprodução de paredes altas para um cercado ainda maior. Vendo o quanto esse cercado é maior comparado ao do Indominus Rex, Hoskins assume que o que está lá dentro deve ser um predador supremo. Mas então ele e Henry olham para o grande gato branco estirado em seu trono como um velho preguiçoso. Imóvel, contente em ser servido por humanos, a expressão de ambos os homens treme. Isso não é o que Hoskins tinha em mente. Ele não consegue detectar uma faísca de energia ou espírito de luta. O experimento de fusão falhou, ele é como aqueles ligres criados de tigres e leões.
O corpo cresce rápido, e ele pode até superar o Indominus Rex em tamanho algum dia, mas os defeitos estão por toda parte, até o ato de andar poderia matá-lo. O que é essa música? A batida estrondosa enche o ar, aquela letra selvagem e sem vergonha. Isso é música de rebolar? Ele realmente ama essa música. Deixamos ele escolher, e foi isso que ele escolheu. Ficou balançando a cabeça no ritmo também. Ouvindo Henry dizer isso com uma cara totalmente séria, Hoskins desvia o olhar para baixo. Não consigo nem me alimentar sem assistência humana, o veredito é rápido. Ele não foi aprovado. Doutor, quero que crie mais criaturas como o Indominus Rex. Dr. Wu responde calmamente, continuarei trabalhando nisso, claro, mas produzir algo no nível do Indominus Rex não sai barato. Tendo garantido com sucesso uma nova rodada de financiamento, Henry desce ao chão do cercado e eu fico ao lado dele, observando Hoskins ir embora. Viro minha cabeça e solto um som na direção do Dr. Wu. Tradução. Volte a trabalhar naquele soro vermelho, Wu. Estou morrendo de fome. Bem, mais precisamente, estou esperando o jantar, ou melhor, a inspeção de qualidade do tal soro. Henry claramente entende a mensagem. Ele volta para o laboratório e se joga no trabalho sem dizer mais nada. A manhã seguinte chega. Jurassic World. Um novo dia. Outro trem lotado de visitantes passa pelos portões do parque. Zack e Gray, dois irmãos jovens no meio da multidão. A tia deles não é ninguém menos que Claire, a gerente de operações do parque, e é exatamente por isso que a mãe deles os enviou aqui para passar um tempo no Jurassic World. Enquanto um irmão arrasta os pés de tédio e o outro praticamente vibra de empolgação, os eventos do Jurassic World começam a se desenrolar. A mãe deles esperava que Claire levasse os meninos pessoalmente, mas Claire está atolada. Ela envia sua assistente Zara para ficar de olho em seus dois sobrinhos. Claire está ocupada apresentando o parque para investidores. Desde que o DNA de dinossauro foi extraído de mosquitos antigos preservados em âmbar e a clonagem se tornou realidade, uma geração inteira cresceu em um mundo onde dinossauros são reais. À medida que os dinossauros se tornam mais comuns, os investidores começam a questionar se o Jurassic World ainda tem o que é preciso. Claire rebate com o Indominus Rex, e funciona. Aos olhos da equipe de gestão do parque, manter os visitantes voltando significa construir dinossauros maiores e mais assustadores, criaturas que podem proporcionar cada vez mais emoções. Assim que os investidores saem satisfeitos, Claire passa pela sala de controle para obter uma atualização sobre as recentes brechas no cercado. Um herbívoro escapando, é claro, um incidente menor aqui, resolvido e fechado em menos de 1 hora. O tigre branco está disponível hoje? Sim, ele está de bom humor hoje. Perfeito, deixe-o sair. Desde que cheguei a essa ilha, a segurança do parque melhorou drasticamente. Não há um único dinossauro nas instalações que não tenha sentido o peso da minha pata. Claire segue com o dono do parque, Simon Masrani, até o centro de reprodução da Indominus Rex. Parado diante do mesmo vidro que assustou Hoskins ontem, Simon passa os dedos pelas rachaduras. É sempre assim? Sempre, incrivelmente violenta. Eu esperava que ela fosse tão cooperativa quanto o tigre branco. Mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Nem todo mundo é ele. Vou ter que exigir mais de você. Estou precisando de um segurança dinossauro. Simon ri. O tigre branco é realmente muito dócil, manso a ponto de deixar humanos subirem em suas costas. Eu sei bem, já fiz isso. Ele sempre nos derruba assim que percebe, mas ainda assim, eu montei em um tigre gigante de vários metros, não foi? Uma pena que ninguém tirou foto. Enquanto ele fala, a Indominus Rex surge da mata, sua cabeça monstruosa avançando para partir a presa ao meio. Por minha causa, Owen e Henry se cruzaram várias vezes e trocaram visões sobre os animais. Por sugestão do Owen, Henry garantiu que a Indominus Rex recebesse presas vivas, em vez de usar o sistema mecânico de alimentação. Simon acena com satisfação, maior, mais feroz. Exatamente o que ele pediu. Não é tão gentil quanto eu, mas serve bem como atração principal. A essa altura, a Indominus Rex é quase um detalhe. Simon já planeja transformar o Jurassic World em um parque de criaturas antigas. E quando esse dia chegar, ele poderá olhar nos olhos de Hammond e dizer que construiu algo maior. Seu olhar volta para as rachaduras no vidro. Ele franze a testa. Essa instalação é um risco. Como o dono responsável que é, Simon pede a Claire que encontre o especialista Owen para avaliar a segurança. Poucos sabem que Claire e Owen já namoraram, e ela não está nada feliz com isso. Mas vai assim mesmo, profissional como sempre. Owen, enquanto isso, está esparramado na minha barriga sem preocupação nenhuma. O pelo quente faz ele se sentir como se estivesse numa nuvem. Assim que Hoskins foi resolvido, fiquei entediado e pulei para fora daquele cercado, que convenhamos não me segurava mesmo. No meu passeio, Owen me chamou para apartar uma briga de patirinossauros. Eu não tinha nada melhor para fazer, então aceitei. Desde que saí do cercado e resolvi uma disputa de dinossauros, a equipe da Claire vive cheia de ideias. Por que não deixou a fera alfa resolver problemas de feras alfas? E assim nasceu o cargo de segurança tigre. O chato é que tudo depende do meu humor. Se eu estiver afim, eu resolvo. Se não, nem respondo quando o Owen me chama. Ele checa o celular, dá um tapinha no meu flanco e diz: tenho que ir, divirta-se. Só não aterrorize ninguém, beleza? É, tá bom. Vai, eu rolo de costas, barriga pro céu, aproveitando o sol. Não tem nada melhor do que deitar na grama assim. Owen me encara, quase dormindo de novo, balança a cabeça e vai embora na moto. Quando Owen sai, já dormi o suficiente. Bocejo para os dinossauros andando por ali, balanço a cauda e entro na floresta. Para trás, um bando de dinossauros em pânico que se acalmam assim que saio de vista. Ver as mesmas caras todo dia perdeu a graça. Comparado aos dinossauros que gritam ao me ver, me interesso mais pelas áreas dos visitantes. Tem coisas muito mais interessantes lá para entreter um tigre. Só meu faro já mapeia quase todo o Jurassic World. Filtrando um mar de cheiros humanos, foco num grupo de herbívoros jovens. Camuflagem óptica ativada, atravesso a área sem ser notado por ninguém,
ou por câmeras. Com DNA de víbora no meu genoma, sou invisível para qualquer sensor térmico. Quanto ao rastreamento GPS, já dominei o controle de pulso eletromagnético. Um ajuste na carga do meu pelo gera um campo magnético que embaralha qualquer sinal. O campo só afeta eletrônicos num raio de 10 metros, nada além disso. E o que mais me orgulha é que descobri tudo sozinho, deixando o pessoal da sala de controle maluco, achando que o equipamento estava quebrado. Henry, por outro lado, observou tudo em silêncio e sugeriu remover meu implante de vez. Afinal, sou a criatura mais confiável do parque. O hábito é uma coisa poderosa. Veja agora, conheço cada caminho das áreas dos visitantes. Passo entre os cercados sem pensar duas vezes, pulando qualquer cerca aberta. Já usei esse truque para entrar no cercado da T-Rex e vê-la comer. Essa T-Rex é uma veterana do Jurassic World, velha para qualquer padrão. Seu corpo é cheio de cicatrizes, mas cada uma parece deixá-la mais forte. Na história do Jurassic World, se Henry é o protagonista humano, a outra estrela indiscutível está bem na minha frente, a vovó Rex. Se bem me lembro, ela nasceu em 1988, o que a deixa com apenas 26 anos. Isso é velho para um dinossauro? Só sei que, quando ela enfrenta a Indominus Rex, ela domina o início. Aquele crânio enorme é uma arma, mas o hardware não aguenta. A Indominus joga sujo, com aqueles braços longos. Não conseguiria nem ganhar uma queda de braço de um Therizinosaurus, e comparado a isso, a luta contra o Giganotosaurus. Aí sim a coisa fica feia. A velha rainha quase morre. Talvez seja o mesmo instinto que faz as pessoas seguirem celebridades. Eu continuo voltando aqui só pra vê-la. Mas estranhamente, quanto mais visito, mais minha mente cria uma lista de formas de derrubá-la. Espanto esses pensamentos e lembro das minhas vantagens. Passada de 4 patas, força central excepcional. Derrubo qualquer terópode facilmente. Gatos são mestres em arremessos. E para um oponente desajeitado como um terópode, eles são feitos para serem jogados. Quando caem, o tigre vence. Sem dúvida. Mas depois de tantas visitas, apesar de todo o cuidado, ela me viu uma vez. Sorte que era quase meia-noite, sem convidados. Então desliguei a camuflagem e caímos dentro. O resultado? Eu venci, óbvio, nem precisei me esforçar, só levantei e mandei a sequência de patadas e ela não acertou nada. Sinceramente, com aqueles braços curtos, ela é menos ameaçadora que a Scorpio Rex. Toda vez que ela avançava, eu só via um crânio enorme vindo como um presente. Depois de algumas lições, a Rex finalmente entendeu que eu nem tenho 2 anos. Ainda assim, essa criaturinha estranha iguala o tamanho dela e a esmaga em força bruta. Ela sabe que não sou uma ameaça, mas como um filhote brincando. Então, toda vez que vou incomodá-la, ela simplesmente me ignora. No zoológico dos gigantes, fico longe da multidão e subo numa árvore em poucos saltos, observando tudo de cima. Não demora para ver Zack e Gray, os 2 irmãos-chave da história que vai começar. Gray está na ponta dos pés, rosto brilhando de empolgação, vendo Triceratops e Ornitomos passearem pelo cercado. Risadas de crianças enchem o ar. Os pequenos estão chegando perto dos dinossauros. Zack está olhando o celular entediado. Logo, o animado Gray arrasta um Zack relutante até o cercado da T-Rex. Ambos olham para baixo, hipnotizados pela alimentação da Rex. Contra uma T-Rex de quase 14 metros, o bode não tem chance. Se não estivesse amarrado, talvez fosse rápido o suficiente para fugir, mas suas pernas estão presas. Quando a Rex sai da mata e engole o bode numa bocada só, a multidão atrás do vidro explode em gritos. A atenção dos irmãos vai para o espetáculo. A cena sangrenta não assusta os adolescentes, ela dispara a adrenalina. Mas então Gray, ainda empolgado, nota algo estranho através do vidro. Uma distorção estranha atrás da Rex, como um pedaço de ar transparente se movendo. Por um momento, ele vê um lampejo de algo, branco e violeta. Mas quando pisca e olha de novo, sumiu. Nada lá. Você viu isso? Viu o quê? Zack guarda o celular com um suspiro e ouve o irmão. Tinha algo enorme atrás da Rex, e acho que muda de cor. Impossível. Você está vendo coisas. Nenhum camaleão fica desse tamanho. E além disso, este é o cercado da T-Rex. Acha que ela deixaria algo vivo lá dentro com ela? Diante da lógica do irmão, Gray relutantemente enterra o pensamento, mas ainda não consegue tirar a sensação de que o que viu era real, e talvez um predador alfa. Vendo uma esfera de vidro rolando pela grama lá embaixo, sinto um impulso inexplicável. Minhas patas começam a coçar. Será que todo gato tem tara por bolas? Camuflagem óptica e supressão térmica ativas. Passeio pelos rebanhos sem preocupação. Com mais de um andar de altura, eu poderia quebrar o pescoço de qualquer dinossauro ali sem suar. Até o Brachiosaurus, famoso pelo tamanho, é só um alvo de pulo pra mim. Agora, se eu me erguer, posso prender um Triceratops no chão e, com um esticão, alcançar o pescoço de um Apatosaurus. Com o corpo que tenho agora, digo claramente, se eu ficasse cara a cara com a Indominus Rex agora, não recuaria. Dito isso, se puder evitar a briga, eu evito. Sou pacifista e a pura preguiça me impede de querer me mover, a menos que seja por diversão. De repente, um rugido rasga o ar do nada, e o campo vira um caos. Todo dinossauro que ouve aquele rugido mortal dispara. Os 2 irmãos presos no meio da debandada ficam atordoados. Eles nunca ouviram um rugido de tigre antes, não fazem ideia do que vem por aí, mas pelo nível do pânico deve ser algo enorme. Espera, isso não pode estar certo. O briefing disse que essa zona é só de herbívoros. De onde vem um carnívoro?
Mas a resposta chega antes que eles terminem o pensamento. Aquela criatura impossivelmente massiva. Preso na girosfera, Grace pergunta se conseguiria tocar a coxa da criatura com um pulo. Zack, o mais velho, já trabalha freneticamente nos controles. Seja lá o que for e de onde veio, aqueles caninos de mais de 30 centímetros deixam claro. Essa coisa come carne. O vídeo diz que o vidro aguenta bala, mas Zack não tem interesse nenhum em testar isso com a própria vida. Mas na debandada, toda vez que tentam desviar, outro dinossauro bate neles. Seja um Triceratops usando a cabeça como arite, um Brachiosaurus como uma parede móvel, ou um Stegosaurus balançando os espinhos, a esfera é jogada para todo lado. Assistindo a isso, sento-me, fico ereto e observo o espetáculo como um gato orgulhoso que acabou de derrubar algo da prateleira. Adoro um bom show. Enquanto tudo isso acontecia com os garotos, Owen, após o convite de Claire, já estava com ela no cercado da Indominus. Ele encara a rachadura enorme no vidro, e um frio na espinha aparece. Outro híbrido de fusão genética, e este é dinossauro misturado com algo totalmente diferente. Mesmo com o meu exemplo, minha inteligência e temperamento calmo provando que eu era confiável, Owen mantém a guarda alta com esse novo híbrido, especialmente agora que seu amigo Davis foi para Chicago investigar o que está acontecendo lá. Quando os dois perceberam que eu continuava sendo quem sempre fui, sem mudanças de personalidade, eles relaxaram. A tarefa de rastrear meu mapa genético virou prioridade menor. Estou basicamente solto a essa altura. Contanto que eu não entre em áreas lotadas sem motivo, tenho o parque todo pra mim. Mas enquanto Owen estuda os arranhões no vidro, algo na sua visão periférica chama a atenção. Marcas de garras enormes subindo pelo portão cada vez mais alto. A visão causa um calafrio nele. Eu nunca ataquei nada sem ser provocado. A única vez que saí do cercado foi quando estava com fome, e derrubei um Triceratops. No caminho de volta, matei de novo só porque outra criatura estranha me atacou primeiro. Ele viu a gravação depois. No início eu não tinha a intenção de matar, estava na defensiva usando as patas para desviar. Só quando a criatura continuou atacando é que perdi a paciência e acabei com tudo num golpe. Vendo isso, o coração dele dispara. Um felino de verdade, um rei absoluto, o melhor caçador da natureza. A maioria imagina tigres como predadores de emboscada, pacientes, escondidos, atacando das sombras. Ou enviou um vídeo de um tigre de bengala capturando um búfalo de 500 quilos que avançava direto nele e derrubando-o. O domínio dos grandes felinos no mundo natural está em outro nível, e é exatamente por causa daquele incidente anterior com o dinossauro estranho que Owen trata esse novo híbrido com cautela absoluta. Após avisar os outros, Owen se recusa a entrar no cercado, ele fica na sala de monitoramento o tempo todo. O que ele nunca previu foi o quão inteligente essa criatura realmente é. Ela deixou aquelas marcas de garras para atrair os trabalhadores para dentro. E o sistema de detecção térmica, apesar de toda a sofisticação, não pegou nada. Os dois que ignoraram o aviso encontraram exatamente o que ele temia, uma Indominus Rex escondida esperando lá dentro. De seu ponto elevado, Owen assiste horrorizado enquanto a criatura diminui o passo, pega um dos trabalhadores e o estraçalha. Diante da morte, o trabalhador abre o portão. A Indominus Rex surge por aquela abertura para a liberdade e, diferente de mim, não tem um pingo de gentileza. No momento em que sai, o massacre começa. Todos lá fora são mortos. Apenas Owen, que nunca saiu da sala, sobrevive. Claire, dirigindo para o cercado, não faz ideia do que aconteceu. Ela estava ocupada reclamando da qualidade barata do vidro. O fabricante jurou que era o vidro à prova de balas mais resistente que o dinheiro podia comprar. E olha só, algumas arranhadas e já rachou. Sinceramente, preciso começar a olhar fornecedores do Oriente. Tendo visto a selvageria da Indominus de perto, Claire aprecia minha gentileza cada vez mais. Mesmo que uma patada minha pudesse achatar uma caminhonete. Eu escuto, não causo problemas, e sou inteligente, não como a criatura lá dentro, criando problemas o dia todo, com aqueles olhos odiosos que gritam carnificina assim que se solta. Então, a sala de controle começa a enviar gritos de pânico pelo rádio e um pressentimento ruim a domina. Socorro, socorro, deixem a gente sair, socorro. Duas vozes jovens gritam por todo o campo. Chegando mais perto para olhar, fica claro, é isso que o tigre está fazendo. Já comecei o trabalho. Mandíbulas abertas, prendo a girosfera. Com mais de 4 metros de altura e 8 de comprimento, com um crânio maior que um adulto, pegar aquela esfera é trivial. Um pouco mais de pressão e eu poderia quebrá-la, mas me seguro. Assistindo ao filme sempre me perguntei, aquilo aguentaria? Não parou nenhuma garra da Indominus, embora tenha soltado um dente dela. Mas se a Indominus consegue morder, eu também consigo, o que não é surpresa. É só uma questão de quanta força decido usar. A esfera continua rolando, tentando escapar, eu dou um tapa com a cauda e a faço girar. Então, cronometrando perfeitamente, dou um tapa pro alto com uma pata. Ela sobe, espiralando no ar, e quando desce, arco meus ombros, abaixo a coluna e levanto o quadril como uma lua crescente. A esfera caindo encontra sua nova pista nas minhas costas, e enquanto rola pra cauda, dou um último toque, girando e girando, estou me divertindo como nunca. Zack e Gray, presos lá dentro, estão tendo uma experiência bem diferente. Os cintos estão travados, então não correm perigo real. É só como estar preso no brinquedo giratório mais violento do mundo. No meio desse jogo de pega-pega unilateral, ouço um som estranho, e meu corpo fica rígido.
Ainda tenho presença de espírito para lidar com a esfera no ar. Pego-a limpa, coloco no chão com cuidado, chicoteio a cauda e desapareço na floresta, sumido num instante. Os dois irmãos buscam ar, olhando para garantir que o tigre realmente foi embora. Zack ignora o estômago revirado e gira os controles, levando a esfera à velocidade máxima. Ele não liga para onde o tigre foi, só quer sair dali. Em pânico, ele dirige direto por uma brecha na cerca da floresta. Só quando sente que estão longe o suficiente, ele finalmente para. Os dois finalmente conseguem respirar. Olha, Ankylosaurus, 4 deles. Zack, sentindo-se um pouco mais seguro, esfrega o estômago ainda inquieto. Para acalmar o irmão, ele dá um tapinha no ombro e aponta para as 4 formas enormes à frente. Vimos da gôndola mais cedo, só que mais perto agora. Espera, achei que deveriam ser 5. Não pode ser. Só tem 4. Olha. 1, 2, 3, 4... Ouvindo o irmão contar, Gray levanta o dedo lentamente e aponta para o vidro à frente. Refletida nele, a cabeça de um quinto dinossauro enorme. Estou correndo pela floresta quando um som estranho me alcança. Não é um grito de dinossauro. Não é nenhum animal que já ouvi. Sinceramente, nem parece algo vivo. Se tivesse que descrever, imagine um cabide girando enquanto arrasta no vidro. E estranhamente, no momento em que ouço, meu sangue começa a queimar. Como um chamado de algum lugar profundo na minha linhagem. Quase consigo entender o que diz. Eu despertei. Vem agora. O quê? O que eu despertei significa. E vem agora? O quê? Quer que eu leve oferendas? Acelerando para o sprint total. Chego à ponta leste da ilha Nublar, parado na beira de um penhasco olhando para o mar agitado lá embaixo. Não tem chance de eu pular ali. Solto um rugido hesitante sem saber se o que está lá fora pode me ouvir. Porque não acho que ouvi com os ouvidos, senti pelo pelo. Ocorre-me que, em termos humanos, o som é medido por frequência. Ouvidos humanos só pegam uma fatia estreita. Acima disso, ultrassônico. Abaixo, infrassônico. Quanto desse espectro um tigre percebe, eu honestamente não sei. Mas olhando para os dinossauros por perto e tudo mais, nenhum parece ter ouvido nada. O que significa que, seja qual for a frequência, só eu recebo. Isso nunca aconteceu antes. Será que Henry secretamente me deu um irmão? Como explicar por que aquele som parece tão familiar instantaneamente? Espanto a imagem de outro tigre gigante da cabeça. Acho que estou entendendo errado. Biologicamente tenho quase 2 anos. Fico na beira do penhasco e espero. Nada volta. É como se tudo fosse só minha imaginação. A empolgação volta para a calmaria. Sem resposta, abaixo minha grande cabeça e volto, carregando um peso leve que não sei nomear. Talvez eu nem perceba, mas desde que existo, carrego uma solidão que vai e vem como uma sombra. Eu nem sei o que sou. Um tigre? Que tigre cresce tanto assim? Um híbrido de fusão genética? Já matei um e parece que tem outro com quem vou ter que lidar. A distância entre nós é grande demais. Não dá pra conversar. Talvez por isso, quando vi o Scorpius Rex, não ataquei de cara. Éramos da mesma espécie de certo modo. Quem diria que ele era tão desequilibrado? Se não fosse pelo otimismo e clareza da minha alma humana, eu já teria caído num buraco bem fundo. Então, um rugido feroz ecoa pela floresta. Meus ouvidos ficam em alerta. O som vem de onde eu vim e não parece nada com o anterior. É um berro bruto de dinossauro, o rosnado inconfundível de um carnívoro. Penso nos 2 garotos com quem eu estava brincando. Pelo que lembro da história, aquela coisa escapou. Então vou acelerando o passo. Somos ambos híbridos. Por que não me apresentar? Esqueci convenientemente que ele, sabendo seu lugar na cadeia alimentar, sai matando tudo o que vê. Na minha visão, esse comportamento só pede uma surra. Depois que algo é domado na base da porrada, tudo se resolve. A única força que para a violência é uma violência maior. A aparência bizarra e o jeito brutal dele não tem nada a ver comigo. Antes na fuga, a girosfera foi atingida pela cauda de um anquilossauro e ficou presa numa árvore. Quando eles saem, aquela criatura terrível está encarando os dois. Eles veem as garras como lâminas furando o vidro. Zack só pensa que o guia mentiu. A prova de balas, mas não aguenta uma garra de dinossauro. Quando o Indominus Rex vê que cutucar não funciona, ele morde. Aquele crânio de 2 metros abre mais de 120 graus num beijo mortal, apertando a esfera com toda a força que tem. A cada investida, a esfera cede e rachaduras se espalham. Zack e Gray soltam os cintos. Ficar ali é morrer. Eles mal conseguem escapar. Assim que começam a correr, o Indominus Rex os vê e cospe a esfera destruída. Olhando para os 2 humanos, tão parecidos com os carcereiros que o prenderam, o maxilar do Indominus se curva num sorriso. Então, um estrondo, uma figura branca gigante surge do mato, se colocando entre a criatura e os meninos. Todos congelam. Os irmãos e o Indominus Rex, ninguém se mexe. Zack não acredita. Eu realmente vim salvá-los. O Indominus Rex está confuso. Nunca viu nada tão peludo. O motivo de tanta matança é simples. Ele precisa saber seu lugar na cadeia alimentar. Então, mata tudo o que vê, testando sua força contra cada criatura. Depois de tanta carnificina, ele criou um sistema básico para medir seus oponentes. Qual o tamanho do corpo? Quantos dentes? O tamanho das garras? Agora, a criatura branca à frente tem 4 presas visíveis, maiores que as dele, quase do tamanho das garras. E mesmo agachado, não é como os dinossauros sem cérebro que ele destruiu. Essa coisa não é menor que ele. O comprimento total é um pouco menor, mas só porque a cauda dele é longa demais. E no mesmo instante, ele sente um cheiro, uma aura assassina irradiando dessa criatura.
O Indominus Rex sente minha intenção de luta, mas depois da matança ele acha que está no topo. E o que está à frente agora é o oponente que vai decidir se ele é realmente o número 1. Sem hesitar, assim que apareço, o Indominus rosna, abre as garras e avança. Ver um ataque sem nenhum oi me irrita, porque ele perde tempo com os Velociraptores, mas vem direto pra cima de mim. Não é comportamento animal básico? Quando dois predadores de mesmo nível dividem o território, eles se exibem e tentam fazer o outro recuar? Isso faz sentido pra mim. Uma briga entre iguais raramente termina sem ferimentos graves. E se eu me machucar, como vou caçar? Como vou comer? Olhando pra mim, sou um predador de elite. Será que pareço acessível demais? Esse pensamento acaba com qualquer vontade de negociar. Se ele quer briga, vai ter. Vou mostrar quem manda. Repito, não gosto de brigar, mas não significa que não sei ou não vou. Rugido. Solto um rugido que engole o Indominus Rex e avanço, vendo ele vir com a boca aberta. Me agacho com cada pelo do corpo arrepiado. Eu era fã de monstros na outra vida, então as especificações desse híbrido estão na minha memória. 5,5 metros de altura, 15,9 de comprimento, 15 toneladas. E ele nem está totalmente crescido. No auge, o Indominus pode chegar a 6,7 de altura e 16,9 de comprimento. Embora os dados tenham sido revisados recentemente, as medidas caíram bastante. O peso máximo se mantém, mas o comprimento caiu para 13,45 metros. Quanto a mim, 4,2 metros de altura, 8,1 de comprimento, mais 4,6 de cauda. Comparado a isso, me garanto e talvez até tenha vantagem. Meu peso exato? Não sei. Mas, sem dúvida, entre mim e o Indominus, somos o mesmo nível de predador alfa. Embora eu suspeite que tenho vantagem, desde que aquele núcleo de cristal apareceu, sinto que minha força não tem fim, ainda como até não aguentar mais todo dia, porque isso manda uma corrente quente para o núcleo. Seja o que for, depois que escapei e cacei um Triceratops, o Jurassic World entendeu o recado. Enquanto eu abrir a boca, tem carne, tudo o que eu quiser, por isso como 5 toneladas por dia. Com esse estoque, me encho e ainda sobra energia para o núcleo. Ainda não sei o que o núcleo faz. É como uma corcova? Tentei ficar um mês sem comer uma vez. Nada aconteceu. Me senti bem. Pensando bem, faz sentido. O núcleo deve armazenar o excesso de energia. O estranho é porque está dentro de mim e não fora. Essa descoberta assustou Owen e a equipe. Lidando com o ataque frontal do Indominus, pata esquerda, direita, brinco com ele facilmente. Sinceramente, vendo o filme achei que ele seria formidável. Tão ágil que helicópteros não acertavam e os tiros mal arranhavam. Mas vendo lutar agora, o padrão é igual ao de um T-Rex comum. Cada mordida eu desvio com facilidade. Tapa. Ficando impaciente, coloco mais força, fazendo o corpo dele girar no lugar. Ele tenta usar a rotação para contra-atacar com a cauda. Não funciona. Acerto o golpe, vejo ele armando o balanço e desvio casualmente. Essa luta parece brincadeira. Ouvi dizer que um tigre encara presas 4 vezes maior. Olhando para esse confronto, para os dois irmãos lá embaixo, deve parecer intenso. Um vai e vem frenético. O Indominus tentando morder, eu desviando, seguido de mim desviando da cauda. O Indominus finalmente percebe que não funciona e recua. Ele não desistiu sem tentar, tentou bloquear meus golpes com as patas dianteiras, mas aqueles braços longos e impressionantes para um T-Rex parecem ridículos contra minhas 4 patas poderosas. E aquele crânio alongado, maior que minha cabeça, é o que aquelas garras finas não protegem. O único movimento que ele pensa agora é usar a cauda. Esperar eu achar que ele está desequilibrado, então girar e me derrubar. Mas toda vez que ele arma isso, eu vejo e acerto mais 2 tapas na testa dele. Cambaleando de dor, o Indominus tropeça para trás. Outra árvore gigante cai. Desde o início, uma força tremenda foi liberada. Onde quer que a gente vá, árvores antigas são arrancadas. Troncos grossos quebrando como gravetos, o estalo de cada quebra é de parar o coração. Outro balanço de cauda erra. A cauda do Indominus bate no carvalho. A copa explode, folhas e galhos voam, a floresta vira uma tempestade de detritos. Desequilibrado, ele bate os pés no chão, tentando se firmar. A terra treme, terra voa, pedras se partem. Mas antes que ele se firme, já estou em cima, jogando o corpo dele no chão. Enquanto rolamos, cada flor e arbusto é esmagado. O que era uma floresta perfeita. Após algumas trocas, ambos lemos o outro. E o Indominus, acostumado a ser o mais forte, está perdendo terreno. E eu nem estou lutando com força total. O Indominus bufa e se ergue acima de mim, me encarando enquanto estou ali, relaxado. Seus espinhos dorsais se arrepiam. As patas traseiras se tensionam. A mandíbula abre, dentes serrilhados à mostra. Para mim, isso é só desespero. Postura barulhenta sem nada real por trás. Uso a força das minhas patas traseiras e me levanto. Num instante, minha altura dobra. Qualquer vantagem que o Indominus tinha evapora. A pose cai. O Indominus recua lentamente. Olhando para cima, para mim, ele é forçado a admitir algo que nunca sentiu: medo. Porque naquele momento, ele viu minhas presas, bem maiores que as dele, capazes de arrancar sua garganta. Rugido, você vai se arrepender. Ele desiste da ameaça e desaparece na selva sem olhar para trás. Volto a ficar nas 4 patas, não persigo, não tento falar. Um segundo atrás eu estava batendo nele como se me devesse algo. E agora vou dizer, vamos ser amigos?
Só um idiota não veria como isso seria estranho. E aquela natureza sanguinária dele acabou com qualquer boa vontade que eu tinha. O interesse em fazer amigos durou 1 segundo. Agora só tenho desprezo. Vendo o Indominus totalmente dominado, com medo de fazer qualquer coisa além de rosnar e correr, o olhar de Grey trava no tigre magnífico à sua frente. Seus olhos estão cheios de admiração, vendo aquele pelo branco ondular ao vento com as marcas violetas. Parece uma fera sagrada saída de uma lenda. Zack, sendo mais velho, vê diferente. Para ele, são dois predadores alfa que resolveram uma briga de dominância, e a situação deles não melhorou. Por sorte, o tigre branco mal olha para eles antes de sair trotando para o campo aberto, deixando os irmãos boquiabertos. Eu não poderia me importar menos com eles. Antes eu estava perseguindo porque o veículo era uma bola, e meus instintos falaram mais alto. Agora minha mente está em outra. Sinto um cheiro forte de sangue, resto do massacre do Indominus, e minha barriga ronca. Melhor fazer um lanche. Com a ameaça longe, os irmãos voltam em segurança para a área onde se reúnem com Claire e Owen, que os procuravam. Tinha um tigre branco gigante no caminho. Ele nos usou como brinquedo, mas não machucou. Ele foi incrível, venceu aquele dinossauro estranho. E o dinossauro tinha braços longos e muito mais dentes que um T-Rex. Claire e Owen se olham enquanto as crianças falam ao mesmo tempo. Eles entendem o que houve. Eu estava andando, encontrei as crianças e meu instinto brincalhão falou mais alto, e no processo acabei protegendo-os do Indominus. Os adultos imaginam claramente. Estou vagando, vejo uma bola de vidro e, como qualquer felino, fico fascinado. Afinal, durante o tempo do Owen como meu tratador, ele me viu brincar com minha bola todo dia. Até que fiquei grande demais, a bola pequena demais e parei. Agora o interesse voltou, perfeitamente compreensível. Então sigo essa bola nova, até o Indominus aparecer e mirar nos meninos, e eu entro para expulsá-lo. Depois da luta, não persegui, não fiquei de babá. Só fui embora, perfeitamente normal, condizente com minha natureza gentil e preguiçosa. Uma pena que não acabei com o Indominus ali mesmo. Ainda assim, é uma boa notícia. O Indominus não é invencível. Vá achar o Lori. Traga-o aqui. Vou levar as crianças para um lugar seguro. Entendido. Plano feito, eles se separam. A situação do Indominus está escalando rápido. Eles precisam se mover. Enquanto isso, enquanto os humanos correm, estou feliz banqueteando-me com os dinossauros caídos. Não é minha bagunça. Não é meu problema. Melhor comer. Mas olhando a carnificina, não consigo não resmungar. Aquele Indominus foi longe demais. Matou tudo. Dezenas de cada espécie. Isso passou de desafiar a cadeia alimentar. É matar por matar. Mas ei, não é comigo. Volto a comer, jogo de lado os restos de um apatossauro e vou para o próximo. Atrás de mim, uma trilha de carcaças. Algo parece estranho hoje. Comi tanto e ainda não me sinto cheio. Por quê? Não. Com fome não é a palavra. É mais como não estar satisfeito. Olho para dentro e sinto. Aquela corrente quente fluindo, tudo indo para o núcleo de cristal no meu peito. Quanta energia essa coisa precisa absorver? Sem me preocupar em limpar os ossos, me lanço no próximo alvo. Tem comida de sobra, não precisa ser minucioso. Então, no meio da refeição, ouço rotores. Olho para cima. Um helicóptero passa, indo na direção de onde lutei com o Indominus. Espere, lembrei. No filme, foi o Simon que ficou ousado e imprudente. Ele pegou um helicóptero para caçar o Indominus, bateu no aviário dos pteranodontes, soltou um enxame e morreu. A morte dele levou ao fechamento do Jurassic World. De qualquer jeito, significa o fim da minha vida pacífica, absolutamente inaceitável. Jogo a cabeça para trás e solto um rugido longo e potente. Lá no helicóptero, Simon vê a figura branca lá embaixo. Vendo eu rugir para ele, Simon instintivamente acha que estou dando um oi. Acena alegremente e voa direto para a floresta. Ele vai derrubar a criatura que causou todo esse problema. Ele olha para a metralhadora montada com total confiança. Nenhuma forma de vida baseada em carbono aguenta o poder de fogo moderno. Com minha visão excepcional, pego cada detalhe. A mão de Simon acenando a 100 metros, o sorriso no rosto. Está praticamente gritando, não tem como perder. Por que ninguém ouve? Você é um bilionário. Por que está indo para a batalha pessoalmente? Largo o resto da comida e corro para a floresta. Preciso chegar ao Indominus primeiro, derrubá-lo se possível, e sob nenhuma circunstância deixar que ele estrague a vida que construí aqui. Mas o helicóptero é muito mais rápido que qualquer coisa no chão. Em minutos, Simon está sobrevoando o Indominus, a metralhadora já girando e gritando. Vendo a mira do atirador, porém, Simon quer xingar e assumir o controle. Alguns acertos no início, depois só erros. Sem escolha, ele aproxima o helicóptero tentando dar um ângulo melhor. Enquanto a perseguição acontece, uma forma branca explode das árvores, mirando direto no Indominus que foge. Sou eu. Dessa vez, cansei de brincar. Assim que eu vi a metralhadora, soube que eles fizeram contato. Então me adiantei, posicionei-me no caminho de fuga e esperei. Dessa vez, do jeito do tigre. O chão começa a tremer. O Indominus toma forma nas árvores à frente. Quando a distância cai para menos de 100 metros, me lanço como uma bala de canhão. Cada grama da minha velocidade explosiva à mostra. Eu já tinha ativado camuflagem óptica e supressão térmica, posicionado a favor do vento, tudo para esse momento perfeito. O Indominus, com atenção total no helicóptero, nunca viu.
Mesmo quando ouviu o som dos passos, pesados demais, rápidos demais, já era tarde. O Indominus, incapaz de parar, correu direto para minha zona de ataque. Já na velocidade máxima, travo no alvo, mandíbulas fecham no pescoço grosso e, usando a força da corrida, jogo-o no chão. Mesmo considerando aqueles braços longos, mudo de posição assim que ele cai. Meu corpo todo enrolado e travado nas costas dele, mandíbulas presas na garganta vulnerável, como um abraço íntimo. Assim que Simon vê a forma branca gigante, ordena que parem de atirar. Aquele é o tesouro dele lá embaixo, o Indominus é perda total. Mas a próxima grande atração do Jurassic World, criaturas antigas contra dinossauros. Isso sim é um show. Como dizem, você não sabe o que tem até ver a comparação. Duas de suas criações híbridas lado a lado, e contra minha gentileza, o Indominus parece um desastre total, o que me faz parecer ainda mais perfeito, gentil, obediente, inteligente, com um pequeno defeito como muito. Mas contra essas três qualidades, a conta de comida mal vale a menção. Sentindo o aperto no pescoço aumentar, o ar virando um luxo, o Indominus se debate desesperadamente, garras arranhando meus ombros, pernas chutando com tudo, tentando chutar a própria morte. Mas desde o momento em que ataquei, cada forma de resistência já estava prevista. Nessa posição, cada movimento do Indominus só drena sua própria força, a menos que ele pudesse envolver seus braços em mim como tentáculos de polvo. Mas tem uma falha fatal nesse plano. Os braços não são longos o suficiente. Tudo o que preciso fazer é manter minhas patas dianteiras travadas na cabeça e no corpo dele. Afinal, a força central de um dinossauro não chega perto da de um mamífero moderno. Uma vez no chão, ficar no chão é quase garantido. Nem o famoso e ágil Indominus Rex pode quebrar essa regra. E diferente de um T-Rex sem cérebro, não vou esperar educadamente ele levantar. Continuo pressionando, sentindo a vida sob mim desaparecer lentamente, então silêncio. A Indominus Rex para de se mexer. Eu não, eu alivio um pouco, então avanço com força total, um estalo seco. Corto a garganta dela de vez. Nenhuma criatura viva sobrevive a isso. Faço tudo sem nem pensar muito. Não sei se ela estava fingindo de morta, então me certifico de que não esteja. Simon e sua equipe lá em cima assistem a batalha chegar ao fim. Aquela luta incrível, não, aquela caçada incrível. Deixou todos de queixo caído. Do início ao fim, desde que apareci até o último segundo, menos de 3 minutos. Nesses 3 minutos, dei uma aula magna de predação felina. A Indominus Rex, o monstro que eles não deram conta, caiu rápido contra alguém do seu tamanho. Parece que devemos ser muito gratos por ele estar do nosso lado. Owen, no centro de monitoramento olhando a tela com Claire, murmura baixo. Ele não consegue nem imaginar o que fariam se meu temperamento fosse tão cruel quanto o da Indominus. Esperem, pessoal, acho que precisam ver isso, né? O que mais poderia ser? Isso não acabou? Gente, tem algo enorme se movendo rápido em direção à ilha. Pela trajetória, parece que está indo direto para onde o tigre branco está. Todos encaram o ponto vermelho estranho piscando na tela, confusos. Nenhum voo estava agendado para agora. Alô, é um helicóptero? Algo acabou de passar por cima da gente. Algo está vindo na nossa direção. Simon recebe os relatórios, mas está tranquilo. Sem mortes, sem feridos. Ele está arrasado com as perdas dos dinossauros, mas se as amostras genéticas estiverem intactas, tudo se reconstrói. Agora, ele só precisa me convencer a voltar. Alô, o que está acontecendo? Algo passou por nós. Algo passou voando por cima. Simon está totalmente perdido. Que coisa? Ele não vê nada. Mas então ele sente. Uma rajada massiva rasga o céu, dispersando as nuvens num instante, revelando uma silhueta negra colossal. A cada batida de asas, o helicóptero do Simon, com mais de 15 metros, parece um barquinho num furacão. Que raios é aquilo? Sem dar a mínima para os humanos, a silhueta massiva fixa o olhar no gigante branco lá embaixo, ainda paralisado, olhando para cima. Então ele mergulha direto. Simon reage tarde demais, mesmo com potência máxima. A asa da criatura bate, no rotor de cauda. O helicóptero perde o controle e começa a cair. Lá embaixo, não tenho atenção para o destino do Simon agora. Estou completamente paralisado, porque sei exatamente o que é aquilo. Mas espera, eu não deveria estar num filme de Jurassic World agora? Será que essa coisa entrou no set de filmagem errado?